Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal Guardando a Palavra, eu quero falar com você sobre o tema Lições do Sacrifício de Isaac. Aquele dia que Abraão, foi sacrificar o seu filho por ordem de Deus, para prová-lo, e nós tiramos algumas lições ali para a nossa vida cristã. Então nós vamos meditar, vamos deixar Deus falar conosco, em nome do Senhor Jesus. Para esse tema, nós vamos ler no capítulo 22 de Gênesis. Vamos lendo alguns versículos e vamos aprendendo em nome do Senhor Jesus. Vamos começar lendo o versículo 2, capítulo 22, versículo 2. Diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Glórias a Deus. Eu coloquei aqui alguns tópicos para a gente meditar. E eu coloquei aqui: Deus não aceita que nada tome o seu lugar. Ele não quer ser o segundo. Você sabe que Abraão, desde os 75 anos que Deus prometera um filho, prometera Isaque a Abraão, e depois agora de 25 anos, Deus cumpre a promessa. Agora Deus cumpre a promessa, Isaque nasce, Isaque é alegria, é um sonho realizado de Abraão e de Sara. Era tudo que eles pediram a Deus e eles estavam vivendo aquele sonho, com Isaque junto com eles. Mas um certo dia, Deus pede o sonho. Um certo dia, Deus olha e vê Abraão com Isaque, aquela alegria toda. E um dia Deus quis provar a Abraão. E Deus disse para Abraão: Toma Isaque, o teu filho, e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu vou te dizer. Eu quero que você ofereça Isaque em holocausto. Mas Isaque era o sonho de Abraão. Isaque era a promessa de Deus realizada na vida desse casal. Como que agora Deus quer que mate Isaque, que sacrifique Isaque? E quando a gente olha ali, a gente vê que Deus, ele não aceita que nada tome o seu lugar. Na verdade, quando Deus pediu para Abraão oferecer Isaque em sacrifício, Deus estava provando a Abraão. Mas quem sabe que Deus estava provando a Abraão é eu e você hoje. Somos nós que lemos essa história. Mas naquele dia Abraão não sabia que era a prova. Nós sabemos, Nós lemos a história completa, nós vemos a prova que Deus fez para Abraão, mas Abraão não sabia que era prova. Porque para ser prova, Deus não pode falar que é prova, Então Abraão estava vivendo aquilo como se fosse de fato acontecer. E ele pega Isaque e começa a levar para oferecer em holocausto. Porque Deus, ele não quer ele não quer que nós não amemos nada mais do que ele. O nosso maior amor, a nossa maior devoção deve ser a Deus. Não deve ser a esposa, não deve ser o esposo, não deve ser filho, não deve ser filha, não deve ser nada. Devemos amar a Deus como realmente diz a Bíblia, sobre todas as coisas.
Naquele dia, Deus estava querendo ver aonde estava o coração de Abraão. O que Abraão amava mais? A quem Abraão amava mais? A quem Abraão amava sobre todas as coisas? E Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Eu coloquei ali, Deus não quer ser o segundo. Deus só aceita ser o primeiro. Não podemos dizer assim, Deus, mas eu amo o Senhor também. Deus, mas eu adoro o Senhor também. Não. Ou você põe Deus em primeiro lugar, ou ele não vai ser segundo, não vai ser terceiro, ou ele ocupa o primeiro lugar da sua vida, ou ele não ocupa lugar nenhum. Ou Deus é primeiro, ou ele não é nada, irmão. Ele só quer ser primeiro. Aleluia. Ele quer ser o primeiro lugar da nossa vida. Não adianta ter um lugarzinho para Deus também. Não adianta você amar a Deus também, adorar a Deus também. Não. Temos que adorar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus em primeiro lugar. Aí depois vem segundo, terceiro, mas Deus tem que ser primeiro. E naquele dia, Deus queria saber se Deus realmente era primeiro no coração de Abraão. Coisa tremenda, né? Não podemos amar nada mais do que Deus. Deus sabe quando aquilo que Ele deu para nós está tomando o lugar dele. Deus sabe. Aí eu fico pensando assim, já pensou se isso acontecer comigo e com você? Não referente a um filho, a um sacrifício de um filho, mas alguma coisa, nós estamos dispostos a perder alguma coisa que até nós pedimos a Deus, mas que depois nós amamos tanto isso. Você está disposto a perder a realização de um sonho? Já pensou se Deus provasse a você acerca de algo que você ama muito? Então, meu irmão, ame a Deus sobre todas as coisas. Não queira passar por uma prova dessa. Deus pode nos dar tudo. Nós podemos ter tudo. Só basta colocar Deus em primeiro lugar. Só basta Deus ser o primeiro. Ele pode te dar um monte de coisa. Ele pode estar, sabe? Deus pode abrir a mão para você, abrir os céus para você, desde que ele seja primeiro. Aleluia. Desde que o lugar dele não seja comprometido. Então, naquele dia, Deus começa a provar a Abraão. Deus queria saber qual era o lugar finalmente de Isaac. Se Isaac era primeiro ou Deus era primeiro. Então Deus faz aquele pedido a Abraão. Sacrifica o teu filho. Aí, irmãos, vamos ler agora no versículo 3 e no versículo 4. Ainda do capítulo 22. Diz assim. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, preste atenção nisso, ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Veja bem, Deus mandou Abraão pegar Isaque e oferecer em holocausto. Primeiro que Abraão imediatamente pega Isaque para oferecer em holocausto. Isso, irmão, é muito profundo, isso aí é muito forte. Eu não vejo em nenhum momento Abraão, pelo menos a Bíblia não diz, Abraão pensando, vou pegar Isaque ou não vou. Não, a Bíblia diz que se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, pegou Isaque e foi embora. Obedecer a voz de Deus. Parece que automaticamente, irmão. Que coisa tremenda isso. Obediência pronta. Né? Que coisa tremenda. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas olha, uma coisa que eu achei interessante aqui nesse versículo. Eu coloquei aqui. Deus quer que obedeçamos a Ele por decisão e não por emoção. Por que eu coloquei isso? Demorou para que Abraão chegasse ao lugar de oferecer Isaque.
Veja bem. Aonde Abraão tinha que oferecer Isaac, era um caminho de, no mínimo, 3 dias caminhando até chegar lá. E eu penso comigo, Abraão teve no mínimo 3 dias para pensar no que estava fazendo. Aí você sabe o que eu entendo com isso? Deus quer que a gente obedeça por decisão e não por emoção. Deus quer que você decida obedecer, sabendo tudo que vai perder, como se fôssemos perder alguma coisa e obedecer a Deus, né? Mas sabendo tudo que pode acontecer com aquela tua decisão. Não é? Deus não quer que você obedeça, alguma coisa assim entrou em mim aqui, eu peguei e fiz isso mesmo, e Deus mandou e eu obedeci, eu nem me toquei o que estava fazendo. Não, meu irmão. Deus quer que você faça muito conscientemente. Deus quer que você tenha tempo para obedecer, para saber o que está fazendo. Deus não quer que você obedeça assim no impulso, não. Não. Irmão, isso é interessante. Deus não mandou Abraão oferecer Isaac e que fosse de uma hora para outra. Pega Isaac aí e oferece. Não, ele teve que levar Isaac até um certo lugar, que demorou no mínimo 3 dias para chegar lá. Imagina, 3 dias, Abraão poderia pensar e repensar muitas vezes e poderia voltar para casa. Deus quer que você tenha tempo. Deus quer que você decida obedecer ou não. Deus quer que você obedeça por decisão, porque você quer. Não porque você foi dominado por um impulso que terminou você fazendo o que Deus queria. Não, meu irmão, não é assim. Você tem que obedecer porque você decidiu obedecer. Deus quer que você decida servir a Ele. Né? É a mesma coisa de alguém dizer assim, mas eu queria que Deus invadisse o coração daquele meu esposo, daquele meu filho, para que ele fosse para a igreja, dominasse o coração dele. Meu irmão, Deus não quer ser servido assim. Deus quer que a pessoa decida servir a Ele. Não é? Deus teria todo o poder para dominar as criaturas que Ele mesmo fez. Colocou uma vontade irresistível, um domínio irresistível, e a pessoa vai para a igreja como se fosse hipnotizado. Não, meu irmão, não existe isso. A pessoa tem que querer, decidir, renunciar, querer fazer a vontade de Deus. Servir a Deus é isso, não é aquele negócio de emoção. Não. É decisão. Servir a Deus não é emoção. Servir a Deus é decisão, é renúncia, é querer. Aleluia. Então Abraão teve tempo suficiente para voltar atrás. Tempo suficiente. Deus não teve medo, não, de Abraão não querer obedecer. Deus dá tempo suficiente. Deus quer que a gente escolha, que a gente queira. Aleluia. Deus quer que a gente queira Ele. Aleluia. Deus é maravilhoso demais, irmãos, para ser servido, porque Ele fez que nós servíssemos a Ele. Ele dominou a nossa mente e fez a gente igual uns robôs, uns bonequinhos, né? Como se fossem pessoas hipnotizadas ali, fossem levadas a servir a Deus, a ir para a igreja. Não, meu irmão. Se você está na igreja hoje, você sabe, é porque você quer. O que você está fazendo para Deus é porque você quer. Se você não quiser, você não faz. É assim. Mas nós preferimos servir ao Senhor, aleluia. Preferimos obedecer a Deus. Aleluia. Foi assim que Abraão fez. Teve 3 dias, irmão, no caminho até chegar no monte onde ofereceria Isaac. Mas ele não voltou atrás. Ele estava pronto a obedecer ao Senhor. Aleluia. Continuando aqui, ó. Agora vamos para o versículo 5. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Mas Abraão sabia que Deus tinha mandado ele sacrificar Isaac lá no monte. Como é que ele disse, tornaremos a vós?
Como é que é tornaremos? Ele poderia dizer, e eu tornarei. Ou seja, Isaac já ficou lá, ofereci Isaac, agora eu vou voltar. Mas não, ele disse, tornaremos. Aleluia. E eu coloquei aqui, ó, a promessa de Deus para nós permanece independente de qualquer coisa, pois Abraão cria que permaneceria com Isaac. Oh, glórias a Deus. Meu irmão, às vezes nós cremos contra tudo, contra toda a situação. Abraão não sabia como. Nós sabemos agora, né? Já lemos a história. Mas Abraão não sabia como que Deus tinha mandado ele sacrificar Isaac. E ele ia subir no monte e ia voltar com Isaac. Como é que ia voltar com Isaac? Se Deus mandou ele sacrificar Isaac no monte. Mas Abraão disse para os seus servos, lá embaixo do monte, ficai-vos aqui, porque iremos lá e tornaremos para vós. Você sabe o que eu vejo nisso aí? Abraão, ele cria que Deus é fiel, que Deus não estava louco, que se Deus prometeu Isaac para ele há 25 anos atrás, Deus deu Isaac, né? E agora Abraão sabia que alguma coisa Deus ia fazer, porque Deus não é louco, Abraão não desceria daquele monte sem Isaac. Mas Abraão obedeceu, foi até o fim. Não entendo nada, mas eu vou subir o monte, aleluia. Quando Deus fala conosco, irmão, Deus quer que a gente diga, eu não estou entendendo isso, mas eu vou obedecer. Eu não sei porque Deus está mandando fazer isso, mas eu vou obedecer. Irmão, você não precisa saber por que Deus te manda fazer alguma coisa. Você precisa crer que se Deus manda, é o melhor para nós. Fecha os olhos, creia, obedeça, siga, porque a promessa de Deus é fiel. O que Deus prometeu é fiel para você, né? Deus não está louco não, meu irmão. Obedece, né? Obedece a ordem do Senhor. Isso é só uma prova, porque o que Deus mandou você fazer, faça, obedeça. Aleluia. Deus é fiel. Às vezes nós queremos entender antes de obedecer. Às vezes nós queremos que Deus nos explique tudo. Ô, meu irmão, Deus não tem dever de nos explicar porque está nos pedindo algo. Deus não tem dever de nos explicar por que isso, por que aquilo. Servos aqui somos nós, irmãos. Somos nós que temos que obedecer. Não devemos pedir, querer que Deus explique tudo. Irmão, Deus não tem dever de explicar nada. Nós que temos o dever de obedecer. E temos que crer, como Abraão. Não estou entendendo nada, mas Deus está mandando-me lá no monte sacrificar Isaac. Mas Deus antes já tinha me prometido Isaac. Então nós vamos voltar. Como é que a gente vai voltar se Deus mandou sacrificar Isaac? Não sei. Mas a gente volta. Alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Creia que alguma coisa vai acontecer. Se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você obedecer, obedeça, irmão. Mas se eu fizer isso, vai contrariar aquilo que Deus me prometeu, irmão. O que Deus prometeu vai permanecer, eu não sei como. Algum milagre Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Mas obedeça a Deus. Mas vá até o fim naquilo que Deus mandou você fazer, meu irmão. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Aí diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 17 e 18. Aí diz, por que Abraão disse aquilo para os servos? Nós iremos e voltaremos para vós. Aí diz assim, Hebreus 11, versículo 17 e 18. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Como é que Deus ia mandou matar Isaque se em Isaque seria chamada a descendência de Abraão? Mas Abraão foi. Abraão foi, Deus mandou. Aí diz assim, olha. Abraão considerou que Deus era poderoso para até dos mortos
o ressuscitar. Glória. Que coisa tremenda, irmão. Olha, Abraão pensou assim: Deus disse que a minha descendência seria estabelecida com Isaac. Deus me manda agora oferecer Isaac. Aí Abraão vira para os servos e diz: nós vamos lá no monte e vamos voltar. Como que vamos voltar? Porque Abraão cria que a promessa de Deus era mais forte do que aquela situação que ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo, mas uma coisa ele sabia, que Deus tinha prometido Isaac para ele. Então ele disse: a promessa de Deus vai permanecer. Eu não sei como. Então a gente vai no monte e a gente volta. Ou seja, mesmo que eu mate Isaac lá no monte, Deus vai ter que ressuscitar Isaac. Porque Deus me prometeu. Aleluia. Que fé, meu irmão, naquilo que Deus prometeu. Aleluia. E o que Deus prometeu para você? Você tem uma fé dessa? Você tem fé que o que Deus prometeu para você vai chegar na tua mão, independente de qualquer coisa? Tem essa fé, meu irmão? Ah, Deus prometeu, mas está indo tudo para o lado contrário. Mas vai chegar, irmão. Se Deus prometeu, tudo vai chegar no seu lugar. Creia. Aleluia. Continuando aqui, olha. Agora vamos para o versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Aleluia. Agora, Abraão já leva Isaac, amarra Isaac e levanta o cutelo para oferecer Isaac. Aí o anjo bradou: não, agora eu sei que você teme a Deus. Não precisa fazer isso. Aleluia. Agora eu sei. Aí, meu irmão, Abraão já estava no monte. Então ele foi oferecer Isaac. Irmão, Abraão levantou o cutelo para oferecer Isaac. Se o anjo não bradasse, ele mataria Isaac. Ele foi, levantou o cutelo e ia baixar o cutelo, ia matar Isaac. Aí o anjo bradou, porque se não bradasse agora ia ter que ressuscitar o menino, que era a promessa de Deus. Mas Abraão, sem entender nada, levantou até o cutelo. Que coisa tremenda, irmão. Ele foi até o fim, meu irmão. Levantou até o cutelo para oferecer Isaac, porque ele cria que até das cinzas Deus poderia ressuscitar Isaac. Mas quando isso não precisou acontecer, Abraão olha para trás e vê que tinha um carneiro preso no mato. Aí Abraão pega o carneiro e oferece em holocausto. O que eu quero falar aqui, veja bem. Quando Abraão foi até o fim, obedeceu, mostrou que Deus era mais importante do que Isaac, aí a Bíblia diz que apareceu o carneiro para ele oferecer em holocausto. A provisão chegou quando Abraão mostrou que Deus era mais importante. Aleluia. O carneiro só apareceu nessa hora. Quando Abraão levantou o cutelo para oferecer Isaac, aí o carneiro apareceu. Meu irmão, a tua provisão está aí. É fácil para Deus prover a tua necessidade. Mas às vezes Deus está esperando saber que Ele é o primeiro. Quando Deus vê que você deixa tudo por Deus, que Deus é o primeiro lugar na sua vida, a provisão vai aparecer, meu irmão. O que você precisa vai aparecer. Deus quer só ver se Ele é primeiro. Deus quer só ver se Ele é mais importante na sua vida. Quando Ele vê que Ele é mais importante do que tudo na sua vida, a sua necessidade será suprida. O carneiro aparece. Aleluia. A provisão aparece. Porque aí Deus já vai ver que Ele é o primeiro lugar, meu irmão. Aleluia. Deus só está esperando isso. Se Ele for o primeiro, então, meu irmão,
tudo. Se Deus for o primeiro, ele pode dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto para você. Ele pode dar tudo. Desde que você não tire ele de primeiro lugar. Porque se Deus for o primeiro, ele também não vai ser segundo. Ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou ele não ocupa lugar nenhum, meu irmão. Essa é a verdade. Não tem como, mas Deus também tem lugar na minha vida. Não. Ou ele é primeiro, ou ele não é lugar nenhum. Né? Então vamos colocar Deus em primeiro, que a provisão aparece. A provisão aparece. O que você precisa vai aparecer. Desde que Deus veja que ele é primeiro lugar. Que você está disposto a deixar tudo por Deus. Quando você mostrar que as coisas que você tem não é nada diante do valor de Deus na sua vida, então, meu irmão, ele vai saber que está pronto para te abençoar, que você está pronto para receber a bênção. Ele já pode te dar a vontade, porque ele vai saber que você nunca vai vai trocar nada por Deus, né? Você não vai trocar, nada vai ficar no lugar de Deus, ele vai estar pronto para te abençoar. Aleluia. Agora, para terminar aqui, versículo 27. 27 não. Versículo 16 e versículo 17 para a gente terminar. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos inimigos. Aleluia. Eu gosto dessa expressão aqui. Ó. Olha o que Deus disse para Abraão. Porquanto fizeste esta ação. Porquanto fizeste esta ação, então grandissimamente te abençoarei. Multiplicarei a tua semente. Né? Como as estrelas dos céus, como as sementes. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Porquanto fizeste esta ação. E eu termino aqui dizendo para você uma coisa. Deus disse assim para Abraão, já que você fez isso, eu vou te abençoar. Tem muita bênção para você. Eu coloquei aqui, Deus não abençoa intenção, Deus abençoa ação. Porque Deus disse para Abraão, já que você fez isso, meu irmão, olha, Abraão teve que chegar no monte, levantar o cutelo, pronto para oferecer Isaac, para Deus dizer, já que você fez isso, agora eu vou te abençoar. Já que você fez isso. Servir a Deus, irmão, é ação. Servir a Deus não é intenção. Não é querer e não fazer. Não é? Servir a Deus é ação, porquanto fizeste isso. Não é intenção. Deus sabe as intenções do meu coração. Deus sabe que eu queria tanto, irmão. Se você quer alguma coisa e você pode fazer, Deus quer que você faça. Deus não quer que você fique só querendo, não. Mas eu tenho boa vontade. Irmão, o inferno está cheio de gente com boa vontade. Para Deus não adianta boa vontade. Para Deus não adianta só boa vontade. Para Deus adianta boa ação. Ação e não intenção. Deus falou para Abraão, porquanto fizeste isso, Deus quer que você faça e não que você queira fazer apenas. Né? Eu queria tanto obedecer a Deus. Então obedece, irmão. Eu queria tanto deixar o pecado, deixar isso. Eu sei que está errado, eu queria tanto deixar. Então deixa. Servir a Deus é ação, não é intenção. Mas Deus sabe do meu coração, meu irmão. A boca fala do que o coração está cheio, meu irmão. Né? Você faz o que o teu coração, né, tá cheio de vontade de fazer. Então você tem que praticar o que Deus mandou. Você renunciar, não adianta você dizer assim, Deus sabe que eu estou fazendo isso, mas eu não queria. Não queria, então não faz, irmão. Cuidado, irmão. Isso é muito sério. O que você tiver de deixar, Deus não vai entender que você queria deixar. Mas será que o que você queria deixar, você não pode sacrificar e deixar? Renunciar por amor a Deus? Deus falou para Abraão, porquanto fizeste isso. Servir a Deus não é intenção, meu irmão. Servir a Deus é ação.
Isso é muito sério. Deus conhece meu coração, irmão. Isso não cola, não. Deus sabe. Irmão, às vezes a gente fica escondido nessa palavra. Deus entende. Irmão, tem coisa que Deus entende, mas não quer dizer que porque Ele entende, Ele aceita. Então, o que eu tenho que deixar, eu tenho que deixar. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Deus mandou você fazer alguma coisa, faça. Deus está esperando você obedecer. Ah, mas Deus sabe meu coração. Não tem nada disso, irmão. Deus está esperando a tua obediência. Então, faça como Abraão. Deus mandou, mesmo que você não entenda nada. Não espere entender para obedecer. Obedeça crendo em Deus, que Deus sabe o que é melhor. Que Deus não está louco. O que Deus pediu para você, Ele pediu. O que Deus mandou você fazer, faça. No final, irmão, se você obedecer a Deus, irmão, mesmo que a gente não entenda, a gente não precisa entender. No final, sempre é para o nosso bem. Aleluia. Glórias a Deus. Guarde essa palavra de Deus no seu coração. Lições do sacrifício de Isaac. Amém? Nós vamos orar em seu favor. Orar pela sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém. Se inscreva no nosso canal aí do YouTube. Eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a tua vida. Amém? Se você puder fechar os olhos comigo aí, feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, aprendemos aqui nessa sacrifício de Isaac que o Senhor sempre tem que ser primeiro lugar em nossa vida. Aleluia. Que nada pode ser mais importante do que o Senhor na nossa vida. E que as tuas promessas permanecem, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que corra o risco da tua promessa não se cumprir, mas a tua promessa vai se cumprir. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a crer nisso. Assim, meu Deus, eu te peço, e abençoa a vida desse meu irmão, a vida dessa minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.